A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês neste dia maravilhoso. Nós queremos anteriormente, antecipadamente, aqui estar cumprimentando os irmãos do grupo Unidos em Oração Aprendendo Mais a Bíblia no WhatsApp, a missionária Iracema, a missionária Deliamar, irmão Jaime, pastor Amauri, irmã Iranildes, pastora Sonete, e tantos outros irmãos e irmãs, né? Irmã Carla Moreira, pastor Almir Santos, quantos outros irmãos. Depois em outros vídeos nós vamos falar o nome de alguns outros irmãos que estão nos acompanhando lá, né? Eu quero deixar aqui um abraço especial para esses irmãos, né, que nós acabamos de citar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós estávamos falando lá no WhatsApp, no grupo Unidos em Oração Aprendendo Mais a Bíblia, a respeito do capítulo 6 de Gênesis. E nós começamos a ler os 2 primeiros versículos, e só esses 2 primeiros versículos já deu assim bastante áudios, né? Nós falamos algumas coisas sobre esses 2 primeiros versículos, porque ali começa uma situação, logo quando começou a se multiplicar a humanidade, Deus viu a grande corrupção que estava sobre a terra. O ser humano começou a se espalhar por todos os locais, por todos os lugares, sobre a face da terra, e havia muita corrupção, havia muito pecado, os seres humanos estavam muito maldosos, e inclusive diz lá o texto que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito formosas e tomaram para si mulheres das que mais eles se agradaram. Isso está no primeiro e no segundo versículo do capítulo 6 de Gênesis. E nós estávamos falando sobre quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Por que essa distinção, né? E nós estávamos comentando sobre uma teoria que existe entre os teólogos, entre os pastores, entre as pessoas que estudam a Bíblia, de que possivelmente estes homens de Deus ou filhos de Deus, né, seriam anjos decaídos que tomaram forma de corpo e coabitaram, ou seja, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E nós citamos pelo menos 2 versículos em que eles se baseiam para falar, para afirmar isso. Judas, Evangelho de Judas, versículo 6. O Evangelho de Judas tem um capítulo só. Então, o versículo 6 ele fala sobre os anjos que deixaram a sua habitação e Deus os aprisionou em prisões eternas. E Apocalipse capítulo 12, no versículo 7 a 9, fala sobre Satanás, a antiga serpente, né? O grande dragão que lutou no céu com Miguel. Miguel lutou com ele e os venceu, e ele foi expulso do céu para a terra. E então eles colocam esses 2 textos bíblicos para dar uma explicação de quem seriam os filhos de Deus, que escolheram as filhas dos homens, das mais bonitas que eles quiseram, né? E possivelmente também, ali não estava falando somente das mais bonitas, mas da quantidade de mulheres que eles utilizaram-se
ali naquele momento histórico, porque o ser humano estava corrupto, o ser humano estava se corrompendo cada vez mais, e havia ali uma situação em que o ser humano estava se multiplicando, mas desordenadamente e fora dos propósitos de Deus. Não era assim que Deus estava planejando o mundo. Por isso, depois nós vamos ver que veio o dilúvio. Mas, na verdade, nós não aceitamos esta ideia conforme nós acabamos de falar, essa teoria. E depois, num próximo vídeo, nós vamos falar sobre a teoria, então, que nós adotamos como melhor, como uma teoria mais verdadeira, como uma teoria sendo um pouco mais realista, né? Eu creio que essa teoria que nós acabamos de falar, de mencionar, é uma teoria que não tem uma base bíblica forte, né? E, portanto, nós a rejeitamos. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Depois, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre este assunto também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.